Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? E que vídeo? Hoje eu nem vou pedir para se inscrever, nem vou pedir like, nada. Vou direto ao vídeo, tal a minha satisfação. É um vídeo que eu sei que será para poucas pessoas, né? É um tema que eu não vi ainda ser abordado, tá? É, já vi muita coisa aqui na internet, mas jamais vi esse tema ser abordado. E é um tema bacana, porque foi o primeiro e único país do mundo a abordar esse tema com carinho. E foi reconhecido pelo mundo inteiro. Veja bem, foi reconhecido pelo mundo inteiro. Nós pegamos, eu vou citar alguns nomes, obviamente eu vou esquecer alguém, obviamente, né? Que foram muitos nomes que trabalharam nisso. Mas ali quem liderou o movimento foi o nosso inesquecível mestre Carlos Alberto Ferrinho. E aí nós tivemos com ele Júlio Mandarino Ribeiro, o Antônio Eduardo Igrejas, Francisco Krause, Valmir Mardegan, Miguel Mardegan e inúmeros outros que realmente o RG amarelado faz a gente esquecer alguns nomes, né? Que trabalho que eles fizeram? Eles fundaram a APD. O que seria a APD? Associação dos Problemistas de Dama, né? Então veja, se você pegar o futebol, vamos pegar o futebol, que é o nosso esporte mais popular, aí há um entendimento melhor no que eu quero passar. Veja, quantas pessoas que se destacaram, né, no futebol e não jogam futebol, né? Vou dar um exemplo. Galvão Bueno. Galvão Bueno hoje é um grande nome do futebol e não joga futebol, né? Eu me lembro numa Copa do Brasil, o Palmeiras contra o Comercial de Campo Grande. O Comercial conseguiu o segundo jogo, estava perdendo de 2-0, conseguiu fazer um gol e aí teve o segundo jogo. E veio, naquela época era Palestra Itália ainda, e o massagista deles, do Comercial, era uma figura à parte. Ele fazia um verdadeiro show dentro do gramado, né? Realmente um verdadeiro show, né? Romualdo Arpe Filho, por exemplo, o Bosquilha, vários juízes, o Margarida, né? O Margarida, que apitava jogo de rosa naquela época, você usava rosa, você era moça, né? Então o Margarida com trejeitos, né? Foi um espetáculo à parte. E assim tantos outros, a gente até esquece, né? Que nunca jogou futebol, mas que se destacou com o futebol. Como damas é um esporte também, né? É claro que vários, às vezes, brincavam, jogadores fracos, médio, né? Então, quando eu falo isso, o pessoal até assusta, o saudoso mestre Ferrinho. Ele era um jogador mediano, né? Mas, sem a menor sombra de dúvida, foi o maior nome em damas que o Brasil teve. Disparado, o maior nome. Ele organizou as regras, fez a APD, lançou vários livros, né? E foi um baluarte do jogo de damas, né? Então, veja bem, você teve pessoas como Valmir Mardegan, que se destacou como problemista após a criação da APD, né? Antônio Eduardo Igrejas, né? O Júlio Ribeiro, o Francisco Krause, todos esses eram jogadores medianos e até fracos, né? Mas faziam composições maravilhosas, coisas lindíssimas. Então eu vou mostrar aqui para vocês um trabalho do Antônio Eduardo Igrejas, que muitos não sabem, era português, o saudoso, né?
Antônio Eduardo Igrejas, que ele mostra, você que quer criar um problema, o que você tem que fazer para criar um problema, né? Então o Igrejas aqui fez um trabalho fantástico, né, de tirar o chapéu, né, e nos orienta. Eu vou pedir licença que eu vou ler aqui, né? Por que eu vou ler? Para que a gente não perca a essência do trabalho do Igrejas. Porque se eu não ler, é claro que vai mudar alguma coisa, né? Então torna o vídeo até mais chato devido a gente ler, né? Mas eu acredito que o mais importante, né, do que a minha pessoa é a essência do trabalho feito por Igrejas, né? Fantástico o trabalho dele. Chega a emocionar. Então, como é um tema que poucas pessoas gostam, né? Vai ser um vídeo de poucas visualizações, mas eu acho que fica esse trabalho aí, porque é um trabalho que não pode passar despercebido, né? Não pode de jeito nenhum. E você que tem vontade de criar problema, isso, aquilo, fica aí uma dica, não é uma dica, é uma aula, é um trabalho fantástico, ok? Então veja bem, o Igrejas aqui ele fala o seguinte: a transformação de uma ideia. Uma das coisas que frequentemente acontecem àqueles que se dedicam ao problemismo é o fato de iniciarem uma composição com determinada ideia base, mas que por insatisfação técnica ou artística fazem passar essa mesma ideia por tantas transformações que em muitos casos acabam terminando de forma completamente diferente daquela inicialmente idealizada. E um desses casos que hoje vamos focalizar, baseados num problema que determinado colaborador nos enviou. Então, diagrama A, que é esse daí. Qual que é a solução? Veja, a solução é essa daqui, ó. Você dá as duas, aí você joga cá, tanto faz tomar ou tomar, e aí vem aqui, ó. Ele toma e toma as duas. Esse trabalho, pelo efeito de sua configuração meio desordenada, nos dá uma falsa impressão de muito material, que realmente não tem. Nem chega a ter as 10 peças, que é o limite da miniatura, mas é todavia um problema antieconômico. Repare-se que a peça preta H8 é a temática. Depois do seu lance de tomada para favorecer as brancas, com o tempo, fica inativa no tabuleiro sem nenhuma função. O que ele está dizendo aqui, pessoal? A APD, ela criou normas para os problemas. Por exemplo, você não podia ter duas soluções no problema, né? Você não podia ter peça atemática. O que é atemática? Uma peça totalmente fora do tema principal, né? Então eles criaram várias regras e davam notas e troféus, né? Foi um trabalho realmente fantástico. E a pessoa tinha que fazer o problema dentro daquelas normas, né? E nomeou o que era estudo, o que era miniatura, né? O que era problema, o que era fantasia, tudo isso que nós falamos hoje, problema fantasia, problema graças a Ferrinho, Igrejas, Francisco Krause, esse pessoal aí, né? Que fez esse trabalho maravilhoso e que não é divulgado, né? E reconhecido no mundo todo. Eu vi vários elogios na época, pena a gente não ter uma noção, não guarda, né? Da Chasque, da Dambretti, né? Então eu tive vários assim, contatos com elogios sobre isso daí, né? Então muito bacana mesmo. Então, continuando. Sobraram peças no tabuleiro com meros figurantes. Veja, essa peça mesmo são meros figurantes, não estão no contexto do problema. É uma técnica totalmente condenada em nossos dias.
A peça preta H6 é elemento temático e a outra peça H4 também temática. Tocou o telefone aqui, eu me perdi aqui. Também temática. Tem a denominação de cavilha de obstrução. Veja, olha onde eles chegaram. Cavilha de desobstrução, tá? Embora passiva, né? Eu vou mostrar isso para vocês, o que é uma cavilha de obstrução passiva, lá no fim do vídeo. Esta cavilha desempenha o papel mais importante dentro da solução, tá? Então, muito bacana. A posição parece à primeira vista ilegal, mas é, pelo contrário, plenamente justificável. Uma solução muito mais denunciada por uma solução ainda mais fácil. Então, veja bem, eles pegaram esse diagrama aqui e transformou nesse diagrama cá, ó. Aí transformou nesse diagrama. Então, veja, ó, respeitando a ideia básica do autor, tentamos uma correção posicional e saiu a posição do diagrama B, para o qual se atribui a seguinte solução: F6B2, aí toma de C7 para E1, G1F2, H6 e a mesma solução, olha. Então eles já melhoraram a ideia. Como se vê, foi acrescentada uma peça branca que em nada desmerece a composição, porquanto a superioridade numérica não permite o ganho de outro modo. Tanto a chave como o segundo lance tornam-se simpáticos por implicarem na lei das maioria. Com uma configuração agradável e facílima justificação, torna-se um problema atraente. O que é justificação? Todo problema que você faz, para ele não cair na fantasia, você tem que justificar. Como que ele cairia aquela posição numa partida, por exemplo, tá certo? Então, se você não conseguisse justificar, ele iria para a categoria fantasia. Então, tem que ser justificável. A miniatura, ela teria que ser justificável. E a miniatura poderia ter no máximo 10 peças no tabuleiro, ok? Como prevalece a tendência para o moderno problema de variantes, tentamos esta outra posição que nos vai mostrar o diagrama C. Aí, pessoal, eles pegaram, então, daquela primeira posição passaram para essa e agora passou para essa posição aqui. Veja, passou para essa posição. Já agora, com uma posição mais reduzida e delicada, ganhou uma variante que lhe empresta um novo encanto, como C verifica na seguinte solução: F4D6, A5 E1, porque é claro que se tomar aqui, toma com a dama e tá ganho. Aí joga, toma as duas e a mesma solução. Seria interessante, mas aqui houve uma falha, mas acontece que o problema está furado de dois modos, né? Ele pode jogar tanto E3, D4 aqui que ganha, veja, como ele pode jogar lá que ganha também, porque aí toma e toma lá, ó. Então, no caso, não pode ter essas três soluções, né? Então, veja bem, como a peça preta H6 é supérflua, tentamos dar-lhe uma função para conseguir se eliminar o furo. Para nossa surpresa, constatamos que, em se mudando aquela peça preta de H6 para H8, ou D8 ou B8, ou ainda para 7, o furo persiste.
e a peça continua atemática, ou seja, sem a menor função no tabuleiro, né? Foi então que surgiu a ideia de colocar a peça em B2, que parecia corrigir tudo e acabou em desastre completo. Vejamos. Então vejam. Aí eles pegaram essa peça de H6 e puseram em B2. F4, D6, A5, E1, D6, C5. Este é um lance de espera e pode também ser feito em E7 ou F8. D6, H2. E aqui toma e mantém a ideia, e a peça agora teve função. Mas acontece que as brancas também podem ganhar jogando assim. F4, B8, A5, E1, B8, C7, toma as duas e vem. O que desvaloriza o problema, porque são duas soluções diferentes. Desvaloriza o problema. Regra geral, um problema, se tiver boa arrumação, que lhe dê ideia, forma vistosa, já possui, pode dizer-se, uma das boas qualidades que dão realce. A composição, a preocupação da forma é uma permanente em nosso espírito. E é por isso que nos surgem com mais facilidades assimetrias. O atrativo que nos levou a tentar conservar a posição do diagrama C era exatamente o desenho de um triângulo formado pelas peças brancas, com o auxílio de uma peça preta em H2. Então vejam aqui, pessoal. Ele fala em simetria, né? Simetria e igualdade. O atrativo que nos levou a conservar a posição do diagrama C era exatamente o desenho de um triângulo formado pelas peças brancas com auxílio de uma peça preta em H2, tá? Então ele manteve essa ideia, né? Nosso objetivo não foi conseguido e tivemos que, pesarosos, abandonar o desenho. Só então é que chegamos à posição do diagrama D. Então vamos ver o diagrama D. Então aí eles chegaram nesse diagrama. Eis aí uma das posições que são aparentemente difíceis de comprovar, mas que se justificam com facilidade. Para comprovar, coloque-se no tabuleiro a seguinte posição base. Então veja, para justificar essa posição, como que justificaria essa posição? Né? Se justifica aqui, ó. Vamos supor que você tem essa posição no tabuleiro, né? Essa posição aqui, que aí sim é justificável facilmente. Aí você dá lá, ó, ele toma as 3 e está na posição do problema, tá? Então foi justificado. As pretas acabaram de jogar, por exemplo, G5, H4, F4 e temos a posição do diagrama após a tomada. Depois de tão exaustiva pesquisa, sente-se o prazer de ver nosso esforço compensado, agora caracterizado numa perfeita miniatura de variantes distintas. Analisemos a solução. E3, F6. Veja como que enriqueceu o problema, pessoal. Veja, enriqueceu demais, né? A5, E1. Porque se toma cá, toma as duas e joga lá, ó. E aí, fim triste de amor. Então, se joga cá, aí A5, E1, F6, B2, F6, B2.
tomou e veja, o mesmo problema, tá? O mesmo problema. A peça de H8 tem agora uma função definida, denominada cavilha de correção. Se esta pedra não existisse em H8, as brancas também ganhariam assim. Então vejam bem, se você não tivesse essa peça em H8, quando tomou aqui, que tomasse as duas, era só você jogar a dama cal em H8, se a peça não tivesse. Aí tomaria as duas com ganho. Então ela tem a função, agora ela tem uma função no problema, né? É uma cavilha de correção. É para que você não tenha a segunda solução de ganho, tá? Então ela ficou harmônica com o problema agora H8. Perfeito? Aí ele continua aqui, deixa eu pegar aqui, pessoal, que eu quero estar na íntegra para vocês verem o gigantismo do trabalho desses homens de ouro aí, né? Então veja bem, é necessário destacar-se, o problema não melhorou quanto à sua configuração, mas valorizou-se imenso no seu aspecto técnico, destacando-se a pureza de suas variantes. Como aspecto curiosidade, nota-se que não sendo um problema de tema angular, este tema se caracteriza com um mínimo de 3 ângulos executados durante a manobra, e neste caso há apenas 2. Os principais lances resolutivos são no sentido angular. Vamos repetir nossa afirmação inicial. Na composição de um bom problema, nem sempre a ideia original prevalece. Em muitos casos, termina-se com uma ideia completamente oposta àquela que serviu de base. Muito bem, pessoal. Quem quer se iniciar nessa arte de criar problemas, eu acho que isso daqui foi uma aula fantástica, né? Então, veja bem, o que aconteceu na realidade? Você criou esse diagrama, aí você melhorou a ideia, passou para esse, aí você melhorou mais um pouquinho e passou para esse daqui, aí você melhorou mais um pouco e passou para esse, dando um toque muito mais bonito ao problema, né? Então você que às vezes quer criar problema, quer fazer algum problema, isso, aquilo, é uma aula fantástica, ok? Então fica o nosso eterno agradecimento ao saudoso mestre Antônio Eduardo Igrejas, né? Por esse trabalho gigante, e aos homens de ferro, né? Ferrinho, Francisco Krause, Mindelo, Antônio Vitorino, que está até hoje aí com a gente, né? O Vitorino também participou ativamente desse trabalho, e muitos outros nomes, né? Que é claro que a gente vai acabar esquecendo, porque são muitos, né? E aí vocês conheceram, é um trabalho gigante, o vídeo ficou longo, mas eu achei que não cabia fazer 2 ou 3 vídeos, que você perde o âmago da coisa, né? Então eu talvez, se um só falar, não, eu quero fazer problema e aproveitar esse vídeo, eu vou ficar feliz, ok? Um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.